Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em dois textos. O primeiro texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós leremos os versículos 4 a 15. E depois convido vocês a lermos Ezequiel 11, 19 e 20. Lucas 8, 4 a 15. E depois Ezequiel 11, 19 e 20. A Bíblia nos diz assim, a palavra do Senhor. Ora, ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: saiu o semeador a semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntaram-lhe então os seus discípulos o que significava essa parábola. Respondeu ele: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E é, pois, esta a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra e são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Agora leremos Ezequiel 11, 19 e 20, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem as minhas ordenanças, e as cumpram. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra, amém? Seu coração está aberto para receber a palavra de Deus? Que Ele fale conosco nesta noite, é o que nós desejamos. Meus irmãos, eu quero falar com você nessa noite sobre esse tema, um transplante de coração. O primeiro transplante de coração que se tem registro na história foi realizado pelo Dr. Christian Barnard, um cirurgião sul-africano, em 3 de dezembro de 1967. Com uma equipe de 20 cirurgiões, ele substituiu o coração de Louis Wackenski pelo de uma vítima de acidente. O paciente morreu 18 dias depois de dupla pneumonia. Esses transplantes são feitos agora de maneira muito mais tecnológica, não é? Hoje nós vamos ter aí notícias a todos os momentos de pessoas que são submetidas a transplantes de coração. A medicina hoje está muito avançada. A medicina hoje ela tem um poder que ela não tinha há 30, 40 anos atrás. As técnicas revolucionárias hoje que proporcionam, não é, a possibilidade, até dantes,
impossíveis, hoje são coisas corriqueiras no meio da medicina. E hoje não acontecem apenas transplantes de coração, acontecem transplantes de córneas, não é? Até transplante facial já existe, não é? A medicina está muito avançada e a cada dia novas técnicas são descobertas e o homem hoje ele tem realmente rompido os seus próprios limites. E nós estamos diante aí de infinitas possibilidades da medicina. Enfermidades, até tempos atrás tidas como fatais, hoje são tratadas com técnicas cada vez mais revolucionárias. Então, os transplantes de coração hoje são muito comuns. E a vida pós-operatório, não é? A recuperação pós-cirúrgica, na maioria dos casos, é muito satisfatória. É claro que o paciente precisa tomar uma quantidade enorme de remédios, devido aos efeitos colaterais, devido aos processos de rejeição, mas a vida ela tem sido prolongada, porque realmente a medicina ela tem evoluído e evoluído muito. Mas mesmo com todas essas técnicas, a medicina ainda é muito limitada para realizar um tipo de transplante de coração que só Deus pode realizar. Existem coisas que o homem não tem o pleno domínio. Existem questões que para o homem ainda são questões que estão muito longe de serem resolvidas. A questão da espiritualidade é uma delas. A medicina ela não consegue. A medicina ela ainda é muito limitada para atingir os limites da vida humana. Eu queria nesta noite falar com você acerca de um transplante que só Deus pode fazer. E eu tenho uma notícia boa para dar para você. O Senhor está aqui nesta noite e Ele pode realizar esse transplante hoje, se você quiser. Você não precisa ser internado, não precisa passar por uma bateria de exames, você não precisa se submeter a um tratamento pré-cirúrgico. Hoje você pode sair por aquela porta com o coração novinho em folha. Mas antes de falarmos um pouco sobre essa questão, eu gostaria de explicar para você o contexto do texto que lemos. Jesus, quando ele iria ensinar, não é? Quando ele ia ensinar, ele ia apresentar os seus ensinamentos e os valores do reino de Deus. Jesus, ele tinha uma didática interessante. Ele lançava mão de elementos do dia a dia do povo. Jesus, ele tinha um método de ensino muito eficaz. Ele lançava mão de figuras, exemplos, coisas do cotidiano para alcançar o coração das pessoas. E o povo de Israel estava muito acostumado a ver homens disseminando, não é? Homens espalhando sementes, porque a atividade econômica de Israel se baseava principalmente nas questões agropastoris. O povo de Israel era um povo dado à agricultura e à pecuária. Então Jesus vai lançar mão desses elementos para extrair verdades profundas para a alma humana. Então, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele conta essa parábola para um povo que estava habituado a ver isso o tempo todo. Então, ele diz aqui no texto de Lucas, no capítulo 8, ele vai nos contar algo que não era novidade, não era nada incerto para o judeu, porque o judeu, ele lidava com isso. Ele olhava para um lado, ele olhava para o outro, e ele via pessoas espalhando sementes, plantando, porque era disso que os judeus tiravam a sua sobrevivência. Embora o povo fosse um povo muito empobrecido, era disso que eles tiravam a sua sobrevivência. Então Jesus lança a mão dessa figura e ele vai dizer o seguinte, que o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, uma parte daquelas sementes caiu à beira do caminho. O que eram beira de caminho? Eram estradas que as pessoas abriam no meio do mato. Não é? E ali, muitas vezes, atalhos, por aquelas estradas, as pessoas caminhavam, e o constante pisar das pessoas endurecia aquele solo. Então a semente não penetrava. A semente caía e ficava exposta. Os pássaros, então, vinham, não é? E pegavam aquelas sementes, se alimentavam daquelas sementes.
Então Jesus diz o seguinte: uma semente, então, ela não teve como produzir, porque ela não foi absorvida pelo solo. Mas uma parte da outra semente também caiu em cima de um terreno que, por cima, até tinha um pouco de terra, mas abaixo era um terreno mais pedregoso. A semente brotava, não é? E a raiz não conseguia penetrar, porque era um piso, um terreno meio calcário, então a raiz não conseguia penetrar aquele terreno. Quando o sol vinha, ele queimava, ele, não é, com toda a sua intensidade, aquela planta então não tinha raiz, porque o sol faz bem para a planta que tem raiz. Planta que não tem raiz é uma planta que está sujeita a ser queimada pelo sol. É a seca, não é? Então aquela planta secava e também não germinava, não produzia frutos. E ele então continua semeando, e uma parte da semente vai cair no meio dos espinhos. O que acontece? A semente foi absorvida pelo solo, ela brotou, mas os espinhos impediam a ação da luz do sol, os espinhos impediam, não é, que aquela semente ela crescesse e se expandisse. Então aquela semente, o máximo que ela conseguia produzir era um fruto ou outro. Mas parte daquela semente cai numa boa terra, e a terra então absorve aquela semente, e a semente então germina, e ela começa a crescer. Vem o sol, vem a chuva, e aquela semente vai crescendo, crescendo, e produz frutos, e muitos frutos. Era a hora da colheita, a hora em que o judeu ia colher os frutos do seu plantio, negociar nos mercados, vender para conseguir a subsistência de sua família. E quando ele conta essa parábola, o que acontece? Há uma dúvida. O que o Senhor quer dizer com isso? Jesus usava muito esse elemento de parábolas, e depois, secretamente, ele chamava os seus discípulos, e ele então explicava o significado daquela parábola para os seus discípulos. E aqui, os discípulos não entenderam. O que o Senhor quis dizer com as parábolas? O que o Senhor quis dizer com essa parábola do semeador? Qual é a lição que o Senhor vai nos mostrar? Então, Jesus, ele diz: olha, eu vou dizer para vocês o que significa a parábola do semeador. A semente que foi semeada é a palavra de Deus. E a terra, ou o lugar onde as sementes caíram, são os corações humanos. E a semente que caiu na beira do caminho, ela ficou lá. Por quê? Porque ela não conseguiu produzir. A semente que caiu na beira do caminho, devido à dureza do piso, devido ao intenso caminhar das pessoas, a semente ficou lá e os pássaros vieram e pegaram. Aquela semente, aquele coração, e é aqui que eu quero começar a pensar com você e extrair da palavra de Deus a lição, é o coração beira de caminho. Tem muita gente que tem um coração assim. É um coração beira de caminho. O que é isso, coração beira de caminho, pastor? É um coração endurecido. Endurecido pelas circunstâncias, endurecido pelo tempo. Ele se torna um coração duro. Eles vão na igreja, ouvem a mensagem do Evangelho, eles ouvem a palavra de Deus, mas a semente, ela fica apenas na superfície. E tem uma coisa muito interessante: Satanás, como é um coração aberto, é um coração desguarnecido, assim é uma beira de caminho, não é? As aves pousam a hora que querem, comem o que querem. Satanás, ele não tem dificuldade de achegar-se a um coração assim. É aquele coração que está endurecido. Então o que Satanás faz? Ele tira a mensagem do Evangelho com muita facilidade do coração. A pessoa, ela se emociona, ela acha bonito aquela palavra. Que palavra daquele pastor! Puxa, mas que palavra daquele pregador! Mas ficou só nisso. Quando vai embora, não se lembra mais da palavra, não se lembra mais da mensagem, não se lembra nem que esteve na igreja naquele dia, porque o Satanás, o que ele fez? Ele pousou e retirou a semente rapidinho. É um coração beira de caminho. É um coração que, infelizmente, muitas pessoas têm tido. Eu fico feliz quando nós recebemos visitantes, como estamos recebendo aqui hoje.
E se Deus falar com você, amigo visitante, que o seu coração é assim, eu quero convidar você, eu quero pedir para você, orar ao Senhor e falar assim: Senhor, realiza um transplante em mim. Tira de mim esse coração beira de caminho. Eu não quero ter um coração beira de caminho. Eu quero que a sua palavra produza algo no meu coração. Infelizmente, nós estamos diante de pessoas que, infelizmente, têm manifestado isso. Isaías, não é? Eu quero ler com você agora o texto de Isaías, por gentileza. Isaías, capítulo 46, versículo 12. O versículo 5 de Lucas 8 diz assim: saiu o semeador a semear a sua semente, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Agora veja só o que Isaías 46, 12 vai nos dizer. Isaías 46, versículo 12. Isaías 46, 12 nos diz assim: ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Um coração beira de caminho é um coração que está longe de Deus. O máximo que acontece com esse coração, ele ouve uma mensagem, ele ouve uma pregação, mas a semente não entra no coração, porque está endurecido, está duro. É um coração que se torna insensível aos apelos da palavra de Deus. É aquele coração que ouve, e nada acontece. Porque a semente não entra. Está à beira do caminho. E toda vez que escuta o diabo, escutou de novo o diabo, e mais uma. Que tipo de coração é o seu? Porque existe mais um, que Jesus diz aqui no texto de Lucas 8. Ele vai dizer que, aqui em Lucas 8, não é? Ele vai dizer que existe um outro tipo de coração. Que coração é esse? É o coração de pedra. É interessante, gente, que o nome não necessariamente é aquilo que nós achamos que ele significa. O que é o coração de pedra? É um coração raso. O coração duro é o coração beira de caminho. Mas o coração de pedra é um coração raso. Em várias regiões da Terra Santa é possível encontrar um substrato de calcário com uma fina camada de terra. Eu disse para você, há uma terra lá, mas ele é raso, porque abaixo da terra está endurecido. A raiz, ela não vai mais profundo. Ela brota, mas ela não consegue penetrar porque está endurecido. Aí vem o sol com a sua força, com a sua imponência, e o que é que acontece? Aquela planta se seca. Como se comportam, então, as pessoas que têm um coração de pedra? As pessoas que têm um coração de pedra são aquelas pessoas que vão à igreja, ouvem a mensagem, até se emocionam, lágrimas saem dos olhos. Elas acham bonito a palavra, que bacana, que palavra poderosa. O pastor às vezes faz apelo, a pessoa vai na frente, tudo bem. E ela começa a caminhar. Mas aí vem o quê? Vem as provações, as dificuldades da vida cristã. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é alguém muito simples. Ser cristão é muito simples, mas não é fácil. Eu poderia perguntar para essa igreja se alguém aqui acha que ser cristão é fácil. Não é. Não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil caminhar com Cristo. João 16:33 diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Infelizmente, as pessoas estão enganadas, achando que se forem para Jesus, tudo vai melhorar, as coisas vão acontecer. Então eu vou para a igreja, eu quero ir para a igreja para a minha vida melhorar. Me perdoe, mas você está com uma concepção errada. Não há garantia de que a sua vida vai melhorar se você vier para a igreja. Não existe uma segurança de que as coisas vão ser melhores se você vier para a igreja. Mas nós precisamos de Cristo para enfrentar as circunstâncias que virão. Porque com Cristo ou sem Cristo, as dificuldades chegam. Os problemas chegam. Então o coração
de pedra é esse coração raso, esse coração que não produz raiz, é o coração daquela pessoa que não permanece no Evangelho. Ela começa bem, mas ela não termina bem. Ela para no meio do caminho. Por quê? Porque as coisas começaram a apertar. Ela viu que precisa abrir mão disso, abrir mão daquilo. Eu não posso continuar vivendo desse jeito. Nossa, está difícil, está complicado. E aí vai se afastando, se afastando. Por quê? Porque veio o sol, veio a aprovação, veio o momento probatório, mas a pessoa não tem raiz, ela não permanece, ela não fica. Será que você tem um coração assim? Quantas vezes você já ouviu o Evangelho mesmo? Eu não estou aqui classificando o A ou B. Mas quantas vezes já falaram do amor de Deus para você? Quantas vezes já pregaram o Evangelho para você? Quantas vezes serão necessárias? A pessoa, ela não consegue estabelecer vínculos. Por quê? Porque a semente não consegue encontrar um terreno por onde ela vai entrar. Porque é muito raso. E quando ela não tem profundidade, infelizmente ela não resiste à provação e sucumbe. Então, muitas pessoas têm apresentado um coração de pedra. Ao longo de toda a minha vida como pastor, eu tenho visto várias pessoas virem à frente, entregarem a vida a Cristo, mas passa uma semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, cadê a pessoa? Voltou para onde estava. Por quê? Porque não conseguiu permanecer em Cristo. Jesus diz assim, se permanecerdes no meu ensino, ele disse lá em João capítulo 8, não é? Se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8:31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele, se permanecerdes nas minhas palavras ou nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, Cristo, ele está presente aqui hoje, mas que ele quer estabelecer um compromisso profundo com você. E ele quer que você estabeleça um compromisso com ele. É para a vida toda. Você vai enfrentar problemas? Vai. Dificuldades? Vai. Mas você não vai estar sozinho, nós vamos ajudar você. Vamos caminhar juntos. A aprovação vai vir? Vai. O sol vai queimar intensamente? Vai. O sol vai brilhar intensamente? Vai. A aprovação vai chegar? Vai. Mas se você é de Cristo, você vence. Mas existe mais um tipo de coração aqui, em Lucas 8, que Jesus nos apresenta. É o coração espinhoso. Veja só o versículo 7. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. O que é coração espinhoso, irmão? Não é aquele coração que fere todo mundo, não, nada disso. Não é um coração que fere os outros, não. Coração espinhoso é um coração que está em dúvida. É um coração sufocado. São aquelas pessoas que até vêm para o Evangelho, mas não vêm por inteiro. Elas não se entregam por inteiro. Elas não se dão por inteiro. Elas vão para o Evangelho, mas elas ainda são sufocadas pelo mundo, pelos prazeres do mundo. Elas estão com o coração lá no mundo. É por isso que muitas pessoas estão na igreja. Elas não querem abrir mão da igreja, mas também não querem abrir mão das coisas do mundo. Aí tem uma festa, ela vai lá para a festa. Aí todo mundo vê ela na festa. Por quê? Porque ela não consegue ficar sem aquelas coisas do mundo. Ela não consegue absorver ainda que o mundo não faz parte, ou o mundo não é necessário na minha caminhada cristã. Jesus disse, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo, mas não é suficiente. Eu gosto tanto disso, eu gosto tanto daquilo, eu não consigo abrir mão disso, pastor, é difícil demais. É coração espinhoso, coração sufocado. Ela está, mas não está. Ela se deu, mas não se deu. Ela não é inteira, ela é metade. Metade está na igreja e metade está no mundo. Ela conhece o Evangelho, ela entende o plano de salvação, ela compreende que Jesus é o Salvador, mas sabe, falta uma coisa, igual aquele jovem rico que chegou diante de Jesus. Bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Porque me chamas bom? Não há nenhum bom a não ser Deus.
conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, reparte pelos pobres, depois venha, me siga, você vai ter um tesouro no céu. Aquele jovem não era inteiro para Jesus. Senhor, estou aqui, me usa do jeito que o Senhor quiser. Eu sou totalmente teu. Não consegue, não é inteiro. O mundo ainda mantém ele sob seu domínio. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, diz o quê? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz o quê? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Pois todo que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, com Jesus é o seguinte, ou você vem inteiro ou não venha. Ou você se dá por inteiro para Ele, e Ele vai começar a trabalhar em você, Ele vai te dar força para crescer, Ele vai ajudar você a mudar isso, mudar isso, mudar isso, mudar isso e aquilo. Ou você entenda o seguinte, não dá. Deus não quer você pela metade. Deus quer você por inteiro. Com os seus defeitos, com as suas manias, com as suas dificuldades, com os seus problemas, do jeito que você é. Mas Ele quer você por inteiro, do jeito que você é. Ah, pastor, deixa eu melhorar primeiro. Não, você nunca vai melhorar, você não está entendendo, você não vai melhorar. É Ele que vai te melhorar. Ah, pastor, mas eu tenho essa dificuldade. Certa vez Jesus chamou alguns para segui-lo. Ô, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai primeiro. Jesus disse assim, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Venha e me siga. Ô, Senhor, aqui, eu quero te seguir, mas eu quero que o meu irmão reparta herança. Quem me pôs por repartidor entre vós? Jesus é o seguinte, Ele te chama você. Você quer vir? Então, abandone as redes. Não foi assim com Pedro? Me siga. O que Pedro fez? Abandonou as redes. O que Mateus fez? Abandonou a coletoria. Ele quer você por inteiro. Não importa como você esteja, não importa o que você seja. Ele quer tirar esse coração espinhoso que está aí dentro e quer te dar um outro coração. Ele quer realizar um transplante de coração em você. Que tipo de coração você tem? Você tem um coração beira de caminho? Você tem um coração raso, de pedra? Ou será que o seu coração é um coração espinhoso? Então preste atenção. O Senhor nos mostra mais um coração. Há mais um coração aqui. É o coração boa terra. É o coração boa terra. Eu pedi ao irmão para colocar o slide para nós, por favor. É o coração boa terra. Lucas 8, versículo 8. Mas outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que vai acontecer? Deus, Ele quer realizar um transplante hoje em você. Não importa se o seu coração seja beira de caminho, seja coração de pedra, seja coração espinhoso, não existe coração que Ele não possa dar jeito. Ele quer tirar o seu coração e realizar um transplante e te dar um coração novinho em folha, um coração boa terra. Como é que é o coração boa terra? Coração boa terra é aquele que absorve a semente. A semente entra dentro dele. E ali ela brota. A pessoa entende o Evangelho, compreende o plano de Deus. E ela começa então a ser trabalhada pelo Senhor. A pessoa vem para a igreja toda estragada pelo pecado, toda marcada pelo pecado, mas ela tem um coração boa terra. Então a semente entra lá dentro e ela brota e começa a crescer aquela árvore maravilhosa, e os frutos vão surgindo. Aquela pessoa vai mudando de vida, vai sendo transformada, ela vai sendo modificada, porque ela tem um coração diferente, um coração que produz frutos. Um coração feliz, Provérbios 15, 13 diz isso. O coração alegre aformoseia o rosto.
Você olha para a pessoa, ela está alegre, está feliz, por quê? Porque o coração dela está feliz. Eu me lembro quando eu me converti ao Senhor, eu me lembro que eu fui invadido por uma alegria tão grande, que eu não me contive, lá na cozinha da minha casa, e eu dei um grito, de tanta alegria no meu coração. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Crente que crê em Jesus Cristo, que tem coração boa terra, é um crente que vai viver agora alegre. Está com dificuldade, está com problema, mas você percebe que há uma alegria nele que o mundo não entende. O mundo olha para alguém que tem um coração boa terra e diz assim: como é que você pode conseguir ficar tão firme? Como é que você consegue passar por isso e manter essa fé intacta? Por quê? Porque o coração é boa terra, está produzindo fruto. As pessoas estão colhendo esses frutos, estão sendo abençoadas. Deus quer dar um coração desse para você. Você não tem ideia de como é bom ter um coração desse. Como é maravilhoso ter um coração desse. Não é um coração perfeito. Não é que você vai entregar a sua vida para Cristo hoje, amanhã você vai ser perfeito. Não, é um coração propício ao Senhor, para que o Senhor trabalhe nele. E Deus vai entrar dentro de você e vai ver, preciso mudar isso. E Ele muda. E preciso mudar isso. E Ele muda. E preciso mudar isso também. E Ele muda. E preciso mudar aquilo. E Ele muda. Preciso mudar aquilo outro. E Ele muda. Havia um jovem que estudou numa universidade, ele fez serviço social. E o sonho dele era que, quando formado, ele iria para um bairro carente da cidade e ia começar um trabalho social naquele bairro. E assim ele fez. Formou-se e foi até aquele bairro e começou a fazer um trabalho social, arrumou muitos parceiros, aí ele pintou a casa de todas as pessoas. Ele começou a fazer um trabalho com as crianças, não é? E ele começou a dar cesta básica nas famílias carentes. Ele começou a ajudar as pessoas, arrumou emprego para um, arrumou emprego para outro. Mas ele notou uma coisa: depois de 10 anos, as pessoas continuavam infelizes, a violência continuava a mesma, o bairro ficou apenas colorido. Só isso. O bairro ficou colorido. E ele então disse: não tem jeito, essas pessoas nunca vão mudar. E desistiu do trabalho. Na semana que ele desistiu, mudou-se para lá um casal de missionários. Eles não pintaram as casas, eles não arrumaram emprego, mas eles começaram a entrar dentro de cada casa naquele bairro e começaram a pregar o Evangelho. Começaram a falar do amor de Deus. E as pessoas começaram a receber aquela semente. E aqueles corações começaram a ser modificados. 6 meses depois, aquele bairro, os índices de violência terminaram, aquele bairro se tornou um bairro seguro, as pessoas estavam felizes, uma igreja estabelecida naquele bairro. Por quê? Porque não é o homem que muda, não são as estratégias humanas que mudam, mas é o Senhor que muda. É Jesus que muda. E quando Jesus entra, quando Ele entra no seu coração, Ele provoca mudanças significativas. Porque Ele entra dentro de você e Ele começa a modificar você de dentro para fora. Que tipo de coração você tem? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte para você, já caminhando para o final do nosso culto. Eu quero perguntar para você o seguinte: você está feliz com o coração que você tem? Você está feliz em ser quem você é? Você está feliz com esse coração duro que você tem? Você está feliz com esse coração espinhoso, sufocado? O mundo tem conseguido trazer para você alegria? Tem valido a pena manter o mundo perto de você? Você está feliz em ter esse coração raso? Quantas vezes você já veio aqui e já ouviu a mesma mensagem? Quantas vezes você disse: eu vou caminhar com Cristo, e no meio do caminho você parou? Quantas vezes? Você está feliz? Você é feliz tendo esse coração? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. A segunda pergunta: você gostaria de ter um coração novo?
Você gostaria de ser alguém novo? Gostaria de ser curado? E quando eu falo curado, eu não estou me referindo ao físico. Eu estou me referindo à sua alma, ao seu coração. Você gostaria de receber um coração novo hoje? De ser transplantado? E o melhor, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, não precisa tomar remédio, não haverá rejeição. Porque eu duvido que depois que você receber o coração que Deus vai te dar, você vai querer outro. Eu tenho esse coração 28 anos. E eu me pergunto, por que eu não recebi esse coração há mais tempo? Porque esse coração tem feito um bem tremendo para a minha vida. Esse coração tem me dado muitas alegrias. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando nele todos os dias. Que tipo de coração você tem? Você gostaria de receber um coração diferente? Tem um escritor, ele diz o seguinte, um nome muito diferente, né? O nome dele é Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Ele é o autor daquele livro, O Pequeno Príncipe. Ele disse o seguinte: é com o coração que se vê corretamente. O essencial é invisível aos olhos. Eu quero encerrar contando uma historinha para você de um marujo que estava no barco, sabe? Ele estava no barco e ele era crente, o único crente, o único cristão no barco. E aí, o capitão do barco começou a zombar dele, começou a ridicularizá-lo, começou a zombar dele. Olhou para aquele marujo e disse assim: ô marujo, eu estou aqui com a minha luneta, não sei como é que chama aquele negócio. Estou olhando de um lado para o outro, para ver se eu consigo enxergar o seu Deus, mas eu não consigo ver o seu Deus. Já olhei para baixo, já olhei para cima, cadê o seu Deus, marujo? Onde é que está o seu Deus, marujo? E todo mundo ria, e davam gargalhadas, zombando do marujo. E ele olhava para lá, e olhava para cá, e ele olhava, e olhava. Cadê o seu Deus, marujo? Me mostra o seu Deus, eu vou crer nele. Aí aquele marujo pegou a palavra de Deus e disse assim: sabe por que o senhor não consegue ver meu Deus? Aí ele leu Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como é que está o seu coração? Você gostaria de um novo coração nessa noite? Você pode ir embora para sua casa com o mesmo coração. Isso é uma decisão sua. Mas se você falar para mim: pastor, eu quero que Deus realize um transplante de coração hoje em mim. Eu quero um coração diferente. Eu quero um coração igual dele. Eu quero um coração novo. Eu quero um coração boa terra. O meu não é, pastor, mas eu quero. Você vai orar comigo agora, tá certo? Nós vamos orar agora nesse momento. Ore comigo nesse momento. Pai Santo, eu te agradeço pela palavra que foi lida, pela palavra que foi pregada. Reconheço, ó Deus, que eu sou o que sou, e tudo que sou, eu sou porque o Senhor fez assim. Não há nada em mim para chamar a sua atenção. Eu não sou bom, eu não sou especial, eu não tenho nenhuma característica ou nenhuma qualidade para que o Senhor me amasse como o Senhor me ama. Mas eu estou aqui, meu Deus. Eu estou aqui. Meu coração é seu. Ele não é perfeito, ele tem muitas marcas, ele está cheio de erros, cheio de defeitos, mas eu quero um coração novo, Senhor. Eu quero um coração novo. Realize esse transplante em mim. O Senhor disse na sua palavra que o Senhor tiraria o meu coração de pedra e me daria um coração de carne. Me dá um coração novo, Senhor. Fale com Deus, me dê um coração novo, Senhor. Me dê um coração diferente, um coração que creia,
um coração que entenda, um coração que compreenda a tua palavra. Me dá um coração novo, me dá um coração diferente. Ó Senhor, em nome de Jesus, se há alguém aqui fazendo essa oração, Senhor, ouça essas orações. Realize esse transplante hoje, meu Deus. Permita que essas vidas sejam modificadas, não para a glória da primeira igreja batista de Ipará de Minas, não para a glória do pastor Alex, mas para a glória do Senhor. Que o mundo veja o que o Senhor é capaz de fazer com alguém que se entrega nas suas mãos. Que o mundo veja o que o Senhor é capaz de fazer com o coração que se entrega ao Senhor. Ó Deus, realize esse transplante aqui nesta noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você diz amém a essa oração?